Mediunidade. Conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. J. Herculano Pires. Lição 5. O ato mediúnico. O ato mediúnico representa para aquelas almas ali envolvidas naquele trama e dentro da reunião mediúnica, como se você estivesse perdido em uma íngreme montanha, cercada de abismos, de florestas, de animais perigosos, e de repente viesse um helicóptero daqueles de alta precisão, de altíssima segurança, te pegasse e te retornasse para o seu lar em condição segura. E assim, nós precisamos saber encarar a mediunidade, mesmo de onde estivermos, olhar para os horizontes diante de nós e sabermos que o Evangelho, a interiorização dos valores do Evangelho, é como um helicóptero que nos transporta em condições seguras do maior dos abismos para um local de segurança. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Então, no ato mediúnico, nós temos o médium e o espírito, que um irradia para o outro, e aquela energia vai se fundir ali, mais ou menos, para a gente poder explicar assim, e vai passar as informações. Nós já falamos anteriormente que o médium age como sendo um pendrive a ser plugado no espírito, ou o espírito um pendrive plugado no médium, tanto faz. O importante é o que o médium vai fornecer para o espírito. E aqui ele vai mostrar para nós aquilo que os espíritos emitem para o médium, o sofrimento, a dor. E, após o diálogo, cria-se uma condição favorável para que o médium induza no espírito as boas vibrações do Evangelho. Por isso é tão importante nos evangelizar e é tão importante estudar as obras espíritas que nos dão força, que nos dão condições de melhor irradiarmos os sentimentos de amor, os sentimentos de misericórdia, os sentimentos de irradiação da doutrina espírita. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica a uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a aventura de captá-la. Então, quando você vai falar de comunicação com espíritos sofredores, ali tem um grupo de espíritos das condições mais sofredoras, disformes, angustiados, furiosos, tristes, necessitados do Evangelho para o seu despertar para a luz. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Compreende-se então o sentido profundo da palavra intermúndio. Ali estão fundidos e, ao mesmo tempo distintos, o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Num primeiro momento, a fisionomia do médium vai passar por certas transformações, tais quais a do espírito comunicante. Quanto maior potencialidade mediúnica, mais o rosto se transforma, mais o rosto se apresenta naquelas características do espírito. Então nós temos que ver que o espírito está ali para passar a sua mensagem e ao mesmo tempo para irradiar aquilo que ele sente, aquilo que ele procura no seu dia a dia, como alívio para suas dores. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais, o que dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando a vidraça. Essa questão das comunicações
chamada incorporação, a psicofonia, ela traz para nós variadas conotações, variadas características. E todos nós precisamos, então, entender que a mediunidade está sempre para podermos entender essa radiação. Podemos entender como se dá esse processo de intercomunicação entre o médium e o espírito. E o meio que está ali em todo o grupo. Existe aqueles que falaram, que ele descreveu muito bem aqui, essa interpenetração perispiritual, porque o espírito é poroso, então ele pode fazer um entrelaçamento. Tem uns que falam que o espírito do médium se afasta um pouco e o espírito do comunicante se aproxima um pouco. Então, entre aspas, metade do médium fica ocupado pelo espírito comunicante, metade pelo seu espírito, pelo dono do corpo. E ali um controla o outro para produzir as comunicações. E a outra, que o espírito fica perto, atrás ou do lado, irradiando os seus pensamentos. Todos estão certos, porque cada mediunidade tem as suas características próprias. E cada casa espírita também tem um conjunto de médiuns com seus orientadores que permitem a comunicação adequada àquele trabalho que estão se realizando ali. Ligados aos centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se na sensação da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito sem perder a consciência de sua natureza carnal e fala ao sopro do espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho da tradução. Nesse momento, quando tem essa aproximação, o médium cede o espírito, cede o corpo para o espírito, e ele então passa a ter, por alguns minutos, a sensação de que está encarnado, sentir-se na condição e na possibilidade de comunicar-se, tirando de si mesmo pesadas dores éticas e morais, para que ele possa então caminhar com responsabilidade, com discernimento para o encontro consigo mesmo. O ato mediúnico natural é esse momento de síntese afetiva em que os dois planos da vida revelam o segredo da morte. Apenas um desvestir do pesado escafandro da matéria densa. Então, naquele momento, o médium tem mais plenitude, porque ele se afasta um pouco do corpo físico, então tem mais plenitude espiritual, e o espírito tem a sensação, o espírito comunicante vai ter a sensação de que está tendo um corpo material. Fazendo a recapitulação aqui, nós vamos ver que quando se está recebendo um bom espírito, o médium vai resplandecer aquela luz, vai mostrar então uma aparência suave, amigável, irradiando luz e fraternidade, irradiando aquele sentimento bom que tem o espírito, que é uma comunicação entre amigos. Então, vai trazer, principalmente para os videntes, uma ideia do que está acontecendo nessa comunicação intermúndios e também vai fazer com que ele resplandeça de luz, fazendo com que ele se resplandeça de luz. Desse modo, nós vamos compreender que como a mediunidade, através que proporciona essa comunicação com os espíritos, através de uma psicofonia entre o médium e um espírito amigo, a mensagem é sempre boa, confortável, agradável. Agora, ao passo que, com o espírito mais densos, mais pesados, a gente verá lá no final, as consequências não são das melhores e o médium sente o peso daquela comunicação daquele espírito. Por isso é importante nós entendermos que um ato mediúnico natural, onde tem uma síntese afetiva, traz para a gente umas revelações sobre o mundo dos espíritos, esclarece-nos sobre realidades do mundo dos espíritos e traz o benefício para todos, que é a finalidade da mediunidade, é sempre trazer benefício para todos. E assim, a gente vai procurando conquistar, vai procurando absorver as energias do bem, para que a luz se faça sempre presente na nossa caminhada e consigamos trabalhar mais e mais em prol do bem. E diante dos espíritos sofredores, conforme nós vamos ver lá na frente, tem um ônus, mas é sempre bem menor do que os sofrimentos causados pela negligência da mediunidade. Trabalhemos, pois, com amor e colheremos os frutos que a justiça divina nos permitir colher. Apenas um desvestir do pesado escafandro da matéria densa. Então, naquele momento,
O médium tem mais plenitude porque ele se afasta um pouco do corpo físico, então tem mais plenitude espiritual. E o espírito tem a sensação, o espírito comunicante vai ter a sensação de que está tendo um corpo material. O ato mediúnico normal é uma segunda ressurreição que se verifica precisamente no corpo espiritual, que, segundo o apóstolo Paulo, é o corpo da ressurreição. O espírito volta à carne, não a que deixou no túmulo, mas a do médium que lhe oferece, num gesto de amor, a oportunidade do retorno aos corações que deixou no mundo. Isso aqui na comunicação, quando ele vai falar com o intercomunicante, com o interlocutor na frente dele, ali um parente, um amigo ali do lado. Quando não é assim, são com os esclarecedores, com os doutrinadores, cada casa adota um nome mais específico. Hoje, atualmente, procura-se falar esclarecedor ou dialogador. E ali naquele diálogo fraterno, procurando esclarecer o espírito, dando a ele alentos de amor, de entendimento superior, produz-se então uma comunicação que faz com que ambos se voltem para o crescimento espiritual, para o aprimoramento de si próprios. E assim, ambos crescem e aperfeiçoam para Deus. A beleza do reencontro de um filho com a mãe, que estreita o médium nos braços ansiosos e o beija com toda a efusão da saudade materna, compensa de muito a impiedade dos que o acusam de praticar bruxarias. Esse aqui é um fato que hoje já não acontece tanto assim, porque as comunicações são bem orientadas, as pessoas ficam, mesmo quando as comunicações é naquelas cartas consoladoras, o médium fica numa mesa, tem ali as pessoas que protegem para não se aproximarem da mesa, e as pessoas ficam sentadas distante. Então não vem o caso de chegar lá, abraçar e beijar, mas as pessoas ao lerem a carta, a gente vê que eles ficam extremamente comovidos, porque a pessoa sente quando está falando para ele e com ele. Nos casos de materialização, nada mais belo que Lombroso, com sua mãe materializada através da mediunidade de Eusapa Paladino, na sessão a que fora levado pelo professor Chiaia de Milão. Então, Lombroso, que escrevia vários artigos falando mal da doutrina espírita, num dado momento ele vai numa sessão e Eusapa Paladino materializa então a mãe dele e a partir dali Lombroso se torna outra pessoa. Então são aqueles momentos mediúnicos importantes para a transformação de muitos corações. Não pense você que você vai se tornar crédulo porque você viu uma cena dessa, porque hoje as reuniões de materialização são muito limitadas devido ao desgaste que os médiuns passam. Eusapia era uma camponesa analfabeta e 1000 vezes caluniada. Lombroso, o fundador da antropologia criminal, retratou-se na revista Luce e Ombra de seus violentos artigos contra o espiritismo e declarou comovido: nenhum gigante do pensamento e da força poderia me fazer o que me fez esta pequena mulher analfabeta. A partir do momento que ele depara com aquele ato mediúnico, com aquela mulher lhe passando a mensagem para ele, então ele tem um despertar para vivenciar a partir dali uma nova realidade. E ele vai nas revistas que ele maltratava o espiritismo e tentava denegrir a médium e o espiritismo. Nessas revistas ele vai escrever um artigo defendendo o espiritismo. Então, e torna-se um grande estudioso da doutrina espírita, com vários livros, esclarecendo os processos mediúnicos de uma forma muito importante e muito boa. Arrancar minha mãe do túmulo e devolvê-la a meus braços foi o ato que a Eusapia Paladino fez com relação a ele. Certo? Que ali tem 2 pontos. A gente passou para cá. Outro caso. Frederico Figner, introdutor do fonógrafo no Brasil, levou sua esposa desolada a Belém do Pará, na esperança de um encontro com a menina Raquel, sua filha, que havia perdido, o que quase os levara à loucura, a ele e a esposa. Então esse empresário, Frederico Figner, ele vai até Belém do Pará, onde tinha essa médium, que fazia essas materializações para ele tentar ver a filha. Procuraram a médium Ana Prado, também mulher do campo, e numa sessão com ela, a menina apareceu materializada, estimulando os pais a enfrentarem o caso com serenidade, pois ali estava viva, e falava e os beijava, e sentava-se em seus colos, provando que não morrera. Porque o espírito é eterno, o espírito vive, só morre o corpo físico.
Figner, ao voltar para o Rio de Janeiro, dedicou-se dali por diante ao espiritismo com a chama da fé acesa em seu coração e no coração da esposa, mas agora uma fé inabalável, assentada na razão e nos fatos. Como eu disse antes, não fique você achando que terá que materializar um ente querido para se tornar crédulo. Por isso hoje tem os livros, tem as leituras e tem as informações, para que a gente se instrua e, pela razão, pelo raciocínio, a gente passe a acreditar. Não quer dizer que não possa existir uma reunião de materialização um dia na sua vida para que você assista, mas não com o fim de te converter ao cristianismo ou ao espiritismo, mas sim, diante das situações, para trazer um reconforto para aqueles que se dedicam ao trabalho espírita. Quando o ato mediúnico é assim perfeito e claro, iluminado por uma mediunidade esclarecida e devotada ao bem, não há gigante, como no caso de Lombroso, que não se curve reverente ante o mistério da vida imortal. O médium se torna um instrumento da ressurreição impossível, provando aos homens que a morte não é mais do que lapso no intermúndio, que separa os vivos na carne e os vivos no espírito. Então, a morte é um lapso entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas na realidade ela não existe, porque o espírito continua vivo, continua seguindo o seu processo evolutivo, continua seguindo a sua caminhada rumo aos céus íntimos. Compreende-se então o fenômeno da ressurreição de Jesus, que não foi o ato divino de um Deus, mas o ato mediúnico de um espírito que dominava pelo saber e a pureza os mistérios da imortalidade. Então, o Rochester descreve que Jesus, ao ser colocado ali no túmulo, ele usa a sua mente poderosa e desmaterializa o corpo. Não lhe sobra nem cinzas. E a partir daquela energia que desprende daquela desmaterialização, ele então plasma um perispírito mais denso para acompanhar seus apóstolos ali por aquele período que ele acompanhou, e depois despede-se, aguardando todos o mundo espiritual com a sua quintessenciada energia de amor. Quando o ato mediúnico não tem a pureza e a beleza de uma comunicação amorosa, tem o calor da solidariedade humana e é iluminado pela caridade cristã. Numa sessão comum de socorro espiritual, os médiuns, sentados ao redor da mesa, os doutrinadores apóstolos, espíritos sofredores e espíritos maldosos e vingativos sob o controle dos orientadores espirituais, são aproximados de médiuns que desejam servi-los. Então, nas comunicações de tratamento espiritual, comparecem os espíritos com todo tipo de sentimento negativo possível para passar, para expressar-se, para estar ali, passando aquela mensagem, passando aquele sentimento que eles possuem, e vão ser ajudados pelos orientadores da reunião espiritual, no mundo espiritual, e pelos seus auxiliares da Terra. O quadro é bem diferente dos que apresentamos acima. Não há beleza nem serenidade nos espíritos comunicantes, nem resplendor ou transparências em suas faces. Há desespero, dor, expressões de rebeldia ou ímpetos de vingança. Os médiuns sentem-se inquietos, não raro temerosos. A aproximação dos comunicantes é incômoda, desagradável. As vibrações perispirituais são ásperas e sombrias. Então, se é uma reunião de tratamento espiritual, tem espíritos doentes, só que doentes da mente, não do corpo. O vidente se aturde com aquelas figuras pesadas e escuras que transtornam a fisionomia dos médiuns. Mas na proporção em que os doutrinadores encarnados dão o socorro de suas vibrações e de seus argumentos fraternos aos necessitados, o quadro se modifica com as luzes vacilantes que se acendem nas mentes conturbadas. Os guias espirituais manifestam-se em socorro dos doutrinadores, e suas vibrações acalmam a inquietação do ambiente. A partir do momento que se vai levar a vibração de amor, vai se levar o diálogo fraterno, os bons sentimentos, o esclarecimento, começam então as fisionomias a se acalmarem, a relaxar, levando para aquele ambiente um sentimento de paz, uma vibração de amor e de caridade.
O trabalho é penoso. Criaturas recalcitrantes no mal recusam-se a compreender a realidade negativa em que se encontram. Espíritos vencidos pelas dores de encarnações penosas mostram-se revoltados. Os que trazem o coração esmagado por injustiças e traições exigem vingança e fazem ameaças terríveis. Mas a palavra fraterna, carregada de bondade e amor, iluminada pelas citações evangélicas, vai aos poucos amortecendo as explosões de ódio. Por isso que temos que falar de forma evangelizada, não só na mediúnica, mas todos os dias. Por isso que temos que treinar um tom de voz mais agradável, mais sereno. Nem sempre conseguimos. E assim nós vamos lutando no nosso dia a dia para o nosso aperfeiçoamento. Nossos protetores e mentores trazem para nós a ajuda necessária. E todos nós vamos caminhar, vamos procurar aperfeiçoar nossos corações, nossos sentimentos, para nos fazer melhores, para nos fazermos mais aptos a receber a bondade e a misericórdia de Deus ao longo da nossa vida, da nossa existência. E na reunião mediúnica, o trabalho de esclarecimento dos espíritos aplaca-se ódios, aplaca-se revoltas e desperta os corações para o amor, para a misericórdia, para a paz, para a compaixão e fraternidade. Porque a função de todos aqueles que trabalham na doutrina espírita, na reunião mediúnica, é estudar as obras básicas, que têm por fim despertar em nós o entendimento, a compaixão e o amor, para podermos irradiar e assim podemos ajudar mais aqueles espíritos. Às vezes, a autoridade do dirigente ou de um espírito elevado que se faz sentir, para que os mais rebeldes compreendam que estão sob um poder persuasivo, mas enérgico. Uma pessoa que desconheça o problema dirá que se encontra numa sala de hospício, sem controle, ou assiste a um psicodrama de histéricos em desespero. Psicólogos sistemáticos ririam com desdém. A situação, quando se tem várias comunicações ao mesmo tempo, é muitas das vezes mais ou menos o que ele descreve aqui. Para quem não entende, acha aquilo ali uma coisa muito estranha, muito delicada, muito complexa, muito difícil. Para quem entende o processo, vai saber lidar com a situação com a maior facilidade possível. O dirigente dos trabalhos parece um leigo a brincar com explosivos perigosos. É o que pensa um psicólogo mais sistemático, mais voltado para sua cátedra. Fanáticos de seitas dogmáticas julgariam assistir a uma cena de possessão diabólica. Mas a sessão chega ao fim, com a tranquilização total do ambiente. Um espírito amigo comunica-se com palavras de agradecimento. E assim, cada um tem a sua interpretação. Mas no decorrer do tempo, no decorrer dos fatos do assunto, as coisas se tornam caminhos distintos, caminhos diferentes, e chega no final, principalmente após a palavra do mentor ou de um outro espírito amigo que se comunica, agradecendo, fazendo oração, passando uma mensagem consoladora, o ambiente muda totalmente as características. Em silêncio, todos ouvem a prece final de gratidão. Os espíritos bondosos que ajudaram a socorrer as sombras sofredoras, é estranho que todos estejam bem satisfeitos com o resultado dos trabalhos. As pessoas beneficiadas comentam suas melhoras. O ambiente é de paz, amor e satisfação pelo dever cumprido. A reunião mediúnica bem dirigida, bem direcionada, bem orientada, com as pessoas estando ali unidas nos bons sentimentos, nos bons ideais, traz para todos resultados sublimes. Traz para todos ideias edificantes e valorosas. Faz-se necessário, então, começarmos a procurar entender a importância de uma reunião mediúnica e, assim, procurarmos fazer o possível para integrarmos uma com a devida consciência do respeito, do compromisso e da responsabilidade que temos ali. Numa sessão de desobsessão para casos graves com poucos elementos, sem assistência numerosa do socorro geral, as comunicações são violentas, os médiuns sofrem, gemem, gritam e choram. O dirigente e os doutrinadores permanecem tranquilos, aparentemente impassíveis, e os doutrinadores usam palavras persuasivas de atitudes benignas. A reunião de tratamento espiritual é uma, as situações são mais brandas, e na desobsessão, quando tem vínculos mais fortes,
ações mais densas, mais pesadas e até mesmo agressividades de parte a parte, tanto do obsediado como do obsessor, então as reuniões devem ir para desobsessão. A reunião de desobsessão tem características próprias, que nós temos um estudo chamado Desobsessão, que o André Luiz nos mostra as regras que temos que ter para uma reunião desse cunho. Assim também devemos procurar ter para as outras reuniões também, pelo menos, uma condição aproximada da que está no livro Desobsessão. E, após o diálogo, as coisas se transformam e todos devem sair dali de bem com a vida, sentindo o seu bem-estar. Nada de ameaças e exprobações violentas, como nas práticas antiquadas do exorcismo arcaico, vindo das profundezas do Egito, da Mesopotâmia e da Palestina. Nada de velas acesas, de símbolos sacramentais, de expulsão de entidades diabólicas. A técnica de persuasão, de esclarecimento racional. Ali conta um caso. Uma menina de 15 anos chega carregada pelos pais. Há uma semana dormia em estado cataléptico. As primeiras tentativas de despertá-la, agitava-se e levantava-se furiosa aos gritos. 4 ou 5 homens não conseguem contê-la. Parece dotada de força indomável. Mas, pouco a pouco, se acalma, chora baixinho e volta ao seu estado natural, de menina graciosa e frágil. Retira-se da reunião como se nada demais tivesse acontecido. Despede-se alegre. Esse é o primeiro caso. Corre para a rua e toma o automóvel que a trouxe, como se voltasse de um passeio. O ato mediúnico foi violento e assustador, mas o resultado da prece, dos passes, das doutrinações amorosas foi surpreendente. Poucos perceberam que, naquele corpinho de menina, as garras da vingança estavam cravadas, tentando rasgar a cortina piedosa que vela os ódios do passado. Então, ali naquele momento, poucas pessoas conseguiram compreender todo o trama do passado que estava envolvido e todo o drama que ela vivia naquele momento lá, por causa de atos de grande ódio do passado, a proporção de vingança, e ali naquele momento, com o esclarecimento do espírito, volta tudo ao normal. No ato mediúnico, a criatura humana recupera os tempos esquecidos e se revê na tela das experiências mortas. E, mais uma vez, a morte lhe aparece como pura ilusão sensorial, pois tudo quanto havia desaparecido, numa cova, renasce de repente nas águas amargas da provação. A mediunidade funciona como um radar sensibilíssimo, voltado para os caminhos perdidos. Então, primeiro, quando reaparece uma pessoa da morte, mas não é ela com o corpo todo, mas só o espírito, para falar das suas amargas provações, das suas dores, dos seus sofrimentos, aliviando a si mesmo, como também aquele que lhe é vítima. Nem sempre a tela da memória consegue reproduzir as imagens distantes, mas nas profundezas do inconsciente, recalques antifreudianos esperam a catarse piedosa da comunicação absurda, em que os diálogos da caridade parecem brotar de terríveis mal-entendidos. Uma mulher não entendia porque o espírito comunicante a acusava de atrocidades que jamais praticara e a chamava de condessa. Voltar ao passado, diante de situações como essa, diante do obsessor, as coisas são muito complexas. Por isso, a maioria das reuniões hoje, os médiuns estão numa sala, como as pessoas em tratamento estão em outra. Raras exceções, existe as pessoas dentro da mesma sala. Achou que tudo aquilo não passava de uma farsa ou de um momento de loucura, mas, quando aconselhada pelo doutrinador, pediu perdão ao espírito algoz e chorou sem querer e sem saber por qual motivo o fazia. Sentiu profundo alívio e nos dias seguintes os seus males desapareceram. As lágrimas de uma criatura que a amnésia tornou inconsciente, inocente, pode comover um coração embrutecido no desejo de vingança. Quantos espíritos querem vingança? Quantos espíritos perdidos no mundo de maldade, de sofrimento, de atroz condições para aqueles que estão diante dele, que vivenciam todos aqueles momentos de angústia como se o tempo tivesse parado. Porque para o espírito que passou por uma determinada atrocidade,
o tempo está parado naquele momento que ele sofreu a atrocidade. E somente com um novo despertar, com um novo caminhar para a luz, ele começa então a aclarar a sua mente, aclarar os seus ideais. Para entender a necessidade do perdão e a caridade. Mas quem fará o encontro necessário para o ajuste dos velhos erros e crimes se o médium não se oferece na imolação voluntária de si mesmo para apaziguar com a palavra do Mestre? Aqueles que estão ali se entregando caridosamente para o trabalho caritativo, aqueles que estão ali buscando ajudar para fazer o melhor possível, eles estão sendo um instrumento de Deus para socorrer almas, para aplacar almas e principalmente para fazer brotar os bons sentimentos nos corações humanos. A responsabilidade espiritual do médium reflete-se no espelho de cada um de seus atos de caridade mediúnica. O mediunato não é a sagração ritual inventada pelos homens. Nasce das leis naturais que regem consciências no fluir do tempo, no suceder das gerações e nas reencarnações. Um ato mediúnico é o cumprimento de um dever assumido perante o tribunal de Deus, instalado na consciência de cada um. Portanto, as leis naturais que estão regendo as consciências precisam daquele momento de desabrochar de novos valores. Alguns conseguem fazer naturalmente no plano espiritual, outros assistindo àquela reunião mediúnica, porque espíritos existem em todos os níveis. Nem todos podem se comunicar. Mas aqueles que podem se comunicar, se comunicam, trazendo a mensagem de paz, trazendo a mensagem de esperança para as realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade legítima que deve existir nos corações humanos. Quando o médium se esquiva a esse cumprimento, engana a si mesmo, pensando em enganar a Deus. Sua própria consciência se incumbirá de condená-lo quando soar a hora do veredito irrecorrível. Portanto, todo médium deve procurar trabalhar para ajudar aqueles pobres irmãos, trabalhar para beneficiar a humanidade. Porque cada espírito de sofrimento que a gente acolhe é menos um para atormentar, para fazer sofrer, para fazer a humanidade passar por aquilo que já passa, sem perceber que são influenciados por espíritos tão maus quanto as atitudes que às vezes tomam. Nada justifica a fuga. É um compromisso forjado à custa do sacrifício alheio. As leis morais da consciência têm a mesma inflexibilidade das leis materiais da natureza. Portanto, fiquemos vigilantes, porque as leis morais interferem na nossa mente, interferem na nossa consciência com tamanha força, assim como as leis naturais interferem na natureza material que a gente está acostumado a ver. Nossa consciência de relação capta apenas a realidade imediata em que nos encontramos, mas a consciência profunda guarda registro indelével de todos os compromissos assumidos no passado e de todas as dívidas morais que pensamos apagar nas águas do Létis, o rio do esquecimento das velhas mitologias. O rio do Létis secou nas encostas áridas do Olimpo, o cenáculo vazio dos antigos deuses, os deuses de pedra. Hoje temos um Deus soberanamente bom e justo que nos orienta os caminhos, que nos dá as oportunidades de agirmos e até mesmo de errarmos, porque Ele nos dá, depois, a oportunidade de reparar, e aí, muitas das vezes, dolorosa. Hoje só temos um Deus que não precisa vigiar-nos do alto de um monte, nem deitar-nos suas leis para serem escritas em tábuas de pedras. Essas leis estão gravadas a fogo em nossa própria carne, na consciência. Nossos atos determinam no tempo as situações em que nos encontraremos em cada existência. E aí, teremos que saber escolher com muita firmeza e com segurança o caminho que queremos. E o mediunato é o passaporte que Deus nos concede para a liberação do passado através de um só ato,
o mais belo e mais honroso de todos, que é o ato mediúnico. É uma forma da gente resgatar nossas dívidas do passado, nossas negligências, nossas maldades, imprimindo de hora para frente o bem em nossos corações e em muitos daqueles que se perderam ao longo do caminho por simplesmente nossa culpa. E se agora, diante da oportunidade de praticarmos a mediunidade, de estarmos na reunião mediúnica, deixemos essa oportunidade passar, arcamos então com as consequências, arcamos então com os compromissos numa forma um pouco menos agradável. Porque o ato mediúnico, por mais penoso que seja, é muito melhor do que as dores que assolam muitas pessoas por aí. A responsabilidade mediúnica não nos foi imposta como castigo. Nós mesmos a assumimos na esperança da redenção, que não virá do céu, mas da terra, da maneira pela qual fizermos as nossas travessias existenciais no planeta. No mar de lágrimas ou por estradas floridas, pelas obras de sacrifício e abnegação que soubermos semear. A mediunidade, então, é uma parte é um momento que nós temos nesta vida de podermos resgatar as nossas faltas do passado na edificação das forças do bem, na edificação da luz ao longo de nossa caminhada, para que o amor, a paz e a redenção esteja sempre a nos impulsionar para as grandes realidades do espírito imortal. Temos o futuro em nossas mãos. O futuro imediato ao dia a dia e o futuro remoto que nos espera nas translações da Terra em torno do Sol. Chegamos assim à conclusão inevitável de que o presente passa depressa, mas o passado reponta em cada esquina do presente e do futuro. Todos nós devemos procurar caminhar. Todos nós devemos procurar elevar nossos pensamentos aos céus para nos fazermos melhores, para procurarmos edificar as forças do bem, para procurarmos construir um mundo de paz, de fraternidade e de luz, onde quer que estejamos. Saibamos, pois, trabalhar com um verdadeiro amor, com um verdadeiro sentimento de misericórdia, de paz e de fraternidade ao longo de nossas vidas. Mediunidade, conceito da mediunidade e análise dos seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. E como existem problemas atuais, mas como temos visto aqui, existem muitos benefícios atuais e também benefícios para o futuro. Saibamos estudar a mediunidade, compreendê-la e vivenciá-la com amor, esperança e fraternidade.